Em resposta a esse clamor dessas almas que estão debaixo do altar, né? Até quando, Senhor, vão durar essas coisas? A gente tem a abertura do sexto selo, tá certo? Então, a abertura do sexto selo, ela vem como uma resposta ao clamor do quinto selo. E olha só que interessante. Quando é aberto o sexto selo, o cordeiro ele abre o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Lembra? Lá do sermão profético, Mateus 24, onde Cristo fala desses eventos também. E aí no verso 13 ele diz, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, esse sexto selo aqui, ele narra sinais que o próprio Cristo disse que iriam ocorrer antes do quê? Da sua vinda. Tá certo? E ele vem como uma resposta ao clamor ali das almas do quinto selo. Porque ele diz lá no verso 10, né, as almas dizem o seguinte, ó, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E um ponto interessante que a gente vai perceber aqui em Apocalipse, que geralmente quando utiliza o termo dos que habitam sobre a terra, se refere a quem? Aos ímpios. Tá certo? Porque os justos, aqueles que são filhos de Deus, servos de Deus, eles, assim, por mais que eles ainda estejam na terra, eles pertencem ao céu. Tá certo? Eles pertencem ao reino de Deus. Então, por diversas vezes, quando a gente encontrar aqui no Apocalipse, aqueles que habitam sobre a terra, é uma referência aos ímpios. Tá certo? A gente vê essa referência lá em Apocalipse 3:10, quando fala a promessa feita à igreja de Filadélfia, né? É que ele vai fazer aqueles, né? Que vai trazer todos aqueles diante deles, vai demonstrar que eles vão ver, vão se prostrar diante de ti e vão ver que eu te amo, tá certo? E aí, quando ele fala que vai trazer essas pessoas ali, os seus perseguidores, Cristo se refere aos que habitam sobre a terra. Então, aqui vem o quê? O juízo sobre os que habitam sobre a terra, no sexto selo. E toda essa linguagem que é extraída aqui de João, apresentando, né, a abertura do sexto selo, ela tem o pano de fundo lá no Antigo Testamento. Tá? Então, a gente vai ver dois aqui. Olha só, lá em Joel, capítulo 3, verso 14 e 15. Se você ficou em Ezequiel, é só ir um pouco mais para frente, tá bom? Vai um pouquinho mais para frente, que você vai chegar ali em Joel. É um livrinho pequeno também, mas a gente consegue encontrar ele ali. Joel, capítulo 3, verso 14 e 15. Quem tiver encontrado aí, por favor, pode ler para a gente. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Olha só. Então, aqui, obrigado, Belma. A gente vê Joel falando a respeito do quê? Do dia do Senhor. Tá certo? O dia do Senhor é o quê? É o dia do juízo. Né? O dia do Senhor ele é usado em dois sentidos na Bíblia. O sábado e para o dia em que o Senhor ele vai trazer juízo sobre a terra. E aqui, Joel, ele está usando, né? Quer dizer, João, ele está usando emprestada de Joel essa mesma imagem. Tá certo? Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O sol e a lua se enegrecerão. Ou seja, não darão a sua luz. Ou seja, quando a gente olha para o Antigo Testamento, sempre vê essa linguagem, né? O sol não dando a sua luz, as estrelas não dando a sua luz, é porque se refere ao dia do Senhor, ao dia do juízo. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, Isaías capítulo 2, verso 19 e 21. Pode voltar um pouquinho aí, você está em Joel, pode voltar. Lá para Isaías, lá no capítulo 2.
nos versos de 19 a 21. Quem encontrar já pode abrir o microfone e ler para a gente, por favor. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Olha só, a linguagem, né? Muito semelhante àquela que João utilizou aí na abertura do sexto selo. Portanto, o que a gente vê aqui na abertura do sexto selo é o quê? É o dia do Senhor, é o dia do juízo. Tá certo? É o dia em que Deus vai dar uma resposta para o clamor daqueles mártires que estão debaixo do altar. E nesse dia a gente vê aqui em Apocalipse, no capítulo 6, nos versos 15, né? E 16, que diz o seguinte, ó: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, ou seja, todas as pessoas, elas vão estar envolvidas nesse processo de juízo. Nesse momento não vai ter aquele que vai confiar na sua riqueza, que vai confiar no seu poder, que vai confiar no seu status, tá certo? Porque todos vão ser julgados. O sexto selo é a volta de Jesus. É o momento que antecede a vinda de Jesus. E naquele momento, né, aqueles que habitam sobre a terra, né, aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus, eles vão se esconder. Eles vão falar, ó, caiam os montes sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta no trono e de quem? Da ira do Cordeiro. E um ponto interessante é que, quando Jesus retornar à terra, o Pai vai retornar junto com ele. Porque percebe que eles querem se esconder das faces daquele que se assenta no trono, a gente já viu que essa é uma menção ao Pai, e também de quem? Do Cordeiro. Tá certo? Então, o Pai vai acompanhar o Filho na sua vinda. E aí entra uma coisa interessante pra gente, né? A gente ainda tem dúvida, será que a gente vai ver o rosto do Pai, né? Será que quando a gente estiver no céu a gente vai ver o rosto do Pai, a gente vai conhecer Deus? Tem pessoas que têm essa dúvida ainda. Mas olha o que está dito aqui. Ele vai vir com o próprio Filho recolher aqueles que o servem, tá certo? Aqueles que são fiéis a ele. Então essa é uma coisa maravilhosa, a qual nós devemos desejar e ansiar por este momento. E aí é feita uma pergunta aqui no final do capítulo, que diz o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Tá certo? Quem é que pode ficar de pé nesse dia? Quem é que não precisa se esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro? A resposta está no capítulo 7. Só que antes da gente ver a resposta no capítulo 7, olha só. Quando a gente compara esses grandes sinais que foram mencionados aqui no capítulo 6, é dito para a gente lá no verso 12, né? Um grande terremoto. E o que a gente percebe é o seguinte: que esse grande terremoto ele ia ocorrer justamente o quê? Antes da vinda de Jesus, tá certo? Porque aqui a abertura do sexto selo é a volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus, iriam ocorrer o quê? Um grande terremoto, o sol se tornaria negro, como crina, e as estrelas do céu caíram pela terra. O próprio Cristo, lá no seu sermão profético, ele fala a respeito desses sinais. Tá certo? E quando a gente vai para a nossa história, lembra lá no nosso estudo de Daniel, que o chifre pequeno ele ia ter um período de supremacia até o tempo do fim? E esse tempo do fim era 1798, que quando, né, ali o papado ele foi deposto, né, o general Berthier, a mando de Napoleão, ele vai lá, depõe o Papa, e o Papa perde a sua supremacia que ele tinha sobre a Europa. Tá certo? Ele perde o seu poder político, ele fica só com o seu poder religioso, ainda assim restringido. Então, o que a gente percebe aqui? Lá em 1798 começou o tempo do fim. E o tempo do fim, ele vai até a volta de Jesus. Perfeito? O que está sendo dito para nós aqui no sexto selo é que antes da volta de Jesus vão ocorrer esses eventos. E esses eventos aqui, eles precisam ocorrer no tempo do fim. E quando a gente vai na história, olha só, o terremoto de Lisboa, um dos maiores terremotos que já ocorreram na humanidade, na história da Terra, tá certo? Em 1755. Ali mais de 10 mil pessoas foram mortas, a cidade de Lisboa ficou destruída.
Existem relatos aqui de que abriam-se fendas no meio da cidade e dali surgia fogo, tá certo? E quando a gente olha aqui nesse mapinha aqui que mostra o alcance desse terremoto, olha que coisa interessante. Aqui na estrelinha, não sei se dá para poder ver aqui, é onde está Lisboa, tá certo? Então, a maior parte do impacto realmente foi aqui nessa região. Só que ela se estendeu por quase todos os continentes. Ela atingiu a América do Norte, ela atingiu a América do Sul, ela foi sentida na África, que também está ali coladinha, né? O Estreito de Gibraltar ali está colado ali com eles. E ela foi, inclusive, para o Oriente, chegando até a Índia. Ou seja, esse terremoto ele foi de uma magnitude tão grande que várias localidades do nosso mundo, né, foram atingidas ou sentiram, né, esse tremor de terra. Tá certo? Os sismólogos ali estimam que o sismo de 1755 atingiu magnitudes entre 8, 7 e 9 na escala Richter, ou seja, foi algo tremendo mesmo. Inclusive, teve um autor que, por conta desse terremoto, ele escreveu um livro chamado A Ira de Deus. É interessante isso, né? Porque eles começam a associar essas coisas com algo realmente divino que estava acontecendo. E esse terremoto ocorre em 1755, ou seja, bem perto do tempo do fim, que começou em 1798. Ou seja, os sinais já começavam o quê? Despontar, tá certo? Um outro ponto interessante é que lá em Lisboa você tinha um quartel-general da Inquisição. Tá? Um dos quartéis generais da Inquisição ficava lá em Lisboa, localizado lá em Lisboa, e ele foi destruído por conta desse terremoto. Olha só, em 1790, ou seja, mais perto ainda do tempo do fim, o que ocorreu aqui? Olha, o Dia Escuro, né, também conhecido como o Dia Escuro da Nova Inglaterra, lá em 19 de maio de 1780, quando 1780, desculpa, eu 1790 aqui, mas 1780. Quando os céus da Nova Inglaterra e de parte do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Então existem relatos aqui que durante todo um dia ficou uma escuridão total, você não enxergava nada. Diz que, inclusive, durante o dia você precisava acender velas, tá certo? As reuniões que foram realizadas, por exemplo, no Congresso americano, teve que ser realizada à luz de velas em pleno dia, dizendo assim, né? No meio-dia, onde o sol deveria estar mais forte, eles tiveram que realizar à luz de velas, porque a escuridão ela era total. E aqui, né, alguns vão querer dizer que essa escuridão foi devido a alguma combinação de incêndio, fumaça, etc. Só que o que a gente observa pelos relatos históricos desse período é que as trevas que ocuparam ali essa região era tão forte que alguns costumavam dizer que elas poderiam até ser sentidas, tá certo? Então existia algo realmente sobrenatural ocorrendo ali, não era algo simplesmente de cunho natural. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia e o fenômeno não dispersou até a metade da noite seguinte. Ou seja, mais de um dia eles ficaram nessa escuridão total, algo que foi inexplicável naquela época. Então, alguns religiosos começaram a se atentar para esses sinais, tá certo? E começaram a ser despertados para que os cumprimentos das profecias bíblicas estavam realmente acontecendo. Em 1833, nós tivemos ali a chuva das estrelas leônidas, tá? Essas estrelas leônidas, elas são estrelas cadentes, tá? Muito comuns, né, no hemisfério norte. Só que nesse ano de 1833 foi algo fantástico, tá? Diz que ali você teve mais de 100 mil estrelas caindo durante uma hora. Então, sim, às vezes aqui, né, a gente ainda até, acho que uma vez ou outra a gente consegue ver uma, se você vai para o interior, que você não tem tanta poluição, você consegue ver duas, três, alguma coisa assim. Mas aqui você tinha mais de 100 mil estrelas, mais de 100 mil meteoros caindo por hora, tá certo? Então, era realmente algo fantástico. Diz aqui que o céu, né, ele ficou todo iluminado nesse período, tá certo? Mesmo de noite, ao contrário da escuridão, o céu ele ficou todo iluminado, mesmo de noite você conseguia 3 horas da manhã sair na sua casa e ver o céu todo iluminado. Então, todos esses eventos que a gente olhou aqui na abertura do Sexto Selo, eles já tiveram o seu cumprimento. E o cumprimento deles ocorre justamente perto do tempo do fim. Tá certo?
E quando a gente vai para o sétimo selo, olha lá o que é dito. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve o quê? Silêncio no céu por cerca do quê? De meia hora. E quando a gente vê esse silêncio no céu, se a gente contrastar lá com o Apocalipse capítulo 5 e capítulo 4, a gente vê o quê? O céu, ele está adorando a Deus o tempo inteiro. Tá certo? Os louvores a Deus ali são entoados a todo momento. Quando a gente contrasta aqui com Apocalipse capítulo 8, verso 1, com o silêncio, isso prefigura o quê? Ou que o céu está vazio, tá certo? Ou que algo solene está acontecendo. E quando a gente compreende que a abertura do sétimo selo é após a vinda de Jesus, porque a volta de Jesus ocorre o quê? No sexto selo, tá certo? Então, ocorre a vinda do Senhor Jesus e no sétimo selo, então, que é após a sua vinda, ele é aberto. Então, muitos estudiosos, eles relatam que esse silêncio de meia hora que ocorre no céu, na abertura do sétimo selo, é porque neste momento vai começar o juízo, tá certo? Que juízo, né? A gente viu que nesse momento já existe um juízo no céu. Mas após a vinda do Senhor Jesus, a gente vai ter aquilo que a gente chama de juízo comprobatório, né? Ou juízo que nós iremos, junto com Cristo, né, examinar os livros ali e ver realmente como que foi que Cristo julgou, né, cada caso para salvação e para perdição. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante lá em Apocalipse, no capítulo 21, 20 e 21, quando forem abertos os livros e ali os casos forem julgados. Tá certo? Então, esse silêncio indica o quê? Que vai começar o juízo. Tá certo? Agora ali, todo caso que foi julgado vai ser analisado. Né? Paulo vai falar que nós mesmos vamos julgar, né? Vamos julgar os anjos, etc., aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Então, esse silêncio significa, para muitos, o início desse juízo que ocorre no céu. Tá bom? Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.